Olá, meu nome é Mari Neguel e esse é mais um vídeo com a Monetizou e hoje eu pretendo falar sobre uma possível crise no agro. O agro que puxou o PIB em 2023 agora está numa situação mais delicada. E nesse vídeo eu pretendo explicar o que está acontecendo, qual a expectativa do mercado com relação a essa crise e falar qual vai ser o impacto disso na economia e na sua carteira. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. O agro é o queridinho de muitos investidores aqui no Brasil. É um setor que cresce pra caramba, é um setor que inova pra caramba, e não é à toa que falam que o agro é tech, que o agro é pop. Inclusive, já tinha feito um vídeo aqui pro canal em 2022 falando sobre o mercado agro, falando sobre a característica do mercado, sobre como investir, expectativa de crescimento. Falei sobre a história do setor, sobre como o setor se renovou bastante, foi ganhando participação na economia. Apesar do PIB de 2023 ainda não estar fechado, é bem óbvio que o agro foi o principal motor de crescimento do último ano. A gente já começou 2023 com uma porrada, o agro cresceu 19% no primeiro trimestre, isso sozinho já consolidou o crescimento econômico do ano passado. E a expectativa é que o mercado agro feche 2023 com crescimento de 18% no ano. Isso não é pouca coisa. Além disso, falando menos de PIB especificamente, falando mais sobre o peso do nosso agro no mundo. A gente é o segundo maior exportador de alimentos no mundo, a gente só perde para os Estados Unidos. Somos líderes na exportação de soja, líderes na exportação de carne bovina, maior exportador de milho, maior exportador de frango. Então, assim, o Brasil alimenta o mundo e quando a gente olha para as nossas exportações, o agro tem papel fundamental na nossa balança comercial. As exportações brasileiras do agronegócio bateram recorde em 2023, atingindo 166,55 bilhões de dólares, valor 5% superior a 2022 e correspondente por 49% das exportações brasileiras totais no ano. Então, sim, o agro foi necessário para a gente conseguir o superávit comercial. A gente teve uma queda muito expressiva nas importações de forma geral por causa do aumento do imposto. Isso não é de fato um indicador econômico muito bom, mas acaba ajudando no superávit comercial. Mas mesmo assim, mesmo com essa queda recorde nas importações, sem o agro a gente teria terminado o ano em déficit comercial. A gente teria saído de 100 bilhões positivos para 50 bilhões de negativos. Então sim, o agro como mercado é gigante, ele cresceu muito nos últimos anos, cresceu muito em 2023, principalmente na primeira metade de 2023. Porém, contudo, entretanto, na segunda metade de 2023, o agro desacelerou. A gente teve a queda expressiva do preço de alguns produtos, como, por exemplo, soja, que desabou. E, além disso, a gente já começou a ver alguns problemas na produção. E, com tudo isso, a expectativa para 2024 está muito ruim. Estão falando de uma queda de 3% nesse ano. Ou seja, estão falando que o mercado vai retrair. Enfim, é só abrir o Google, Você vai ver que todas as notícias são sobre isso, falando sobre safras com problemas já e falando de expectativas muito ruins, de quebradeira no agro, de quebra na safra. E por quê? Por que a expectativa tá tão ruim? Existe um motivo principal para isso, sim. Agora a gente está com muita incerteza com relação ao clima. O clima está afetando as safras. Agora a gente está passando por um fenômeno chamado de El Niño, que é basicamente o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Com isso, a gente acaba tendo mais chuvas no sul, enquanto o norte, nordeste e centro-oeste acabam tendo problemas de seca. E a gente já está vendo esse fenômeno desde junho do ano passado, quando começou a chover muito no sul e, consequentemente, a produção dessa região foi afetada. E, ao mesmo tempo, no norte do país começou uma seca bizarra, Começou a ter várias ondas de calor e a região norte teve a pior seca dos últimos 40 anos. E esse problema das ondas de calor, somado à escassez hídrica, obviamente acabou afetando a produção nessas regiões, principalmente de soja e milho. Então, sim, de fato, o clima está pesando e esse está sendo o principal motivo para as expectativas negativas com o setor. Agora, esse é o único problema? Obviamente que não, A gente ainda está com juros altos e, ok, o agro ele tem muito crédito subsidiado, mas os juros altos acabam impactando toda a economia. Além disso, eu vi muita gente do setor falando sobre aumento de custo de produção, vi muita gente do setor falando sobre custo logístico, que aqui no Brasil realmente é um absurdo, Um serviço ruim é muito caro. Então, repetindo, o setor agro é um puta setor, é um setor que historicamente cresceu muito, é um setor que historicamente inova muito, mas que agora está com uma expectativa ruim para esse ano. Agora ele está passando por alguns problemas importantes. Qual é o impacto disso? Qual é o impacto de uma retração do mercado agro? Começando falando primeiro do impacto na economia, para depois falar sobre o impacto nos investimentos. Olhando para a economia, como eu falei no começo do vídeo, o agro tem um peso enorme no nosso PIB e na nossa balança comercial. Se ele retrai, vai acabar afetando essas variáveis. Assim, o agro tem uma parte muito relevante do PIB e carregou o nosso PIB em 2023. Se agora em 2024 serviços e indústria não crescer de forma a compensar,
essa retração no agro vai sim pesar. Da mesma forma, pode ser que a nossa balança comercial seja afetada, né? Obviamente o agro não vai deixar de exportar, ele vai continuar exportando, mas se a minha produção decai, né, retrai, é esperado que isso também afete as exportações, o volume exportado. E ok, como eu falei, o Brasil está importando menos, né? Em 2023, as nossas importações caíram muito, uma queda de quase 20% devido às taxações. Mas mesmo com essa queda nas importações, o Brasil dependeu do agro para conseguir ter superávit comercial. Então, sim, ele vai acabar impactando na nossa balança. E além desses grandes números, né, além dessas variáveis macroeconômicas, a gente vai ver o impacto do agro na economia real. Quando a gente fala de quebra na safra, a gente está falando de um produtor real que colocou dinheiro naquilo, né, investiu naquilo, arriscou naquilo e que não vai ter o retorno esperado, que vai ter prejuízo. Como consequência, o investimento nas próximas safras vai ser menor e aumenta a possibilidade desses produtores passarem por dificuldade, né? Já tem várias notícias falando sobre possibilidade de aumento da inadimplência do mercado, sobre quebradeira, sobre aumento de recuperação judicial. Tudo isso entra. Quando a gente fala de expectativa de crescimento de menos 3%, alguém vai perder mercado, porque o mercado está encolhendo. Da mesma forma, se as empresas quebram, se elas ficam inadimplentes, então a demissão vai aumentar. E aí eu sei o que você deve estar pensando. O que vai acontecer no mercado, né? As coisas vão ficar mais caras? Depende. Olhando para a teoria econômica, se a minha produção é afetada, se a minha oferta reduz, então, consequentemente, o preço aumenta. Um grande exemplo disso que está acontecendo agora é o azeite, né? O azeite está 40 contos por causa disso, escassez de oferta, né? A região do Mediterrâneo que produz as azeitonas para azeite de oliva, ela acabou sendo muito impactada pelas mudanças climáticas, pelas altas temperaturas, pela falta de chuva, pela seca. E essa região era responsável por 90% da produção mundial. A oferta acabou restringindo, né? Acabou contraindo, o preço disparou. Só que quando a gente fala de commodity, a gente está sempre falando de comércio internacional, de oferta e demanda mundial. Então, assim, aconteceu essa disparada com azeite de oliva porque a gente está falando de uma região que era responsável por 90% da produção mundial. E aí, falando do nosso caso, né, do milho, por exemplo. O Brasil atualmente é o maior exportador de milho do mundo, mas os Estados Unidos também, ele produz milho pra caceta, né, segundo maior exportador, e a produção dele não foi afetada. Então, quando a gente fala de comércio internacional, por mais que o Brasil tenha uma posição de liderança, por mais que talvez os preços sejam impactados, talvez não seja no mesmo grau que aconteceu com o azeite, por exemplo. E realmente teve uma explosão no preço por causa de problemas climáticos, mas porque realmente a gente está falando de uma região no mundo que detém 90% da produção. E aí, para terminar o vídeo, falando de investimentos. Todas essas discussões, todas essas questões da economia real acabam refletindo nos investimentos também. Se eu falo do aumento do endividamento, do aumento da inadimplência no setor, isso vai refletir nas CRAs. Isso vai refletir nos FIAGROS, que tem uma alta concentração em títulos de dívida, por exemplo. Então, talvez em 2024, pode ser que algum desses investimentos tenham surpresas negativas. Tem que acompanhar. Da mesma forma, se eu estou falando de aumento de quebradeira, aumento de recuperação judicial, como que isso vai refletir nas empresas que estão listadas na Bolsa? Será que elas vão pegar market share ou será que elas vão sofrer também? Só que é importante fazer um comentário que eu sempre faço quando eu falo de investimentos, né? O mercado, ele precifica antes de acontecer. Ele precifica no boato e não de fato no fato. Então agora a expectativa do setor, a expectativa do mercado está baixa. Isso já está refletindo no preço das ações. As ações de agro estão caindo. E ok, pode ser que isso perdure por mais tempo ao longo de 2024, mas não vai durar para sempre. Até porque agro é um setor cíclico. O vídeo do canal foi esse, espero que vocês tenham gostado. Dá um like se você curtiu, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.